Meu bom dia a todos. Vamos dar início, então, à segunda reunião da SEI que foi criada. E hoje é importante a gente dar o dinamismo, lembrando a todos que nós encaminhamos todos os documentos, já está à disposição da comissão e de todos os vereadores também. Os documentos que foi solicitado na última reunião ainda não chegaram, aquelas representatividades, solicitação dos vereadores, mas nós estamos cobrando novamente, via oficialmente, nós estamos trabalhando, portanto, no processo administrativo. Hoje, como ficou estabelecido, nós vamos tratar sobre o assunto floresta urbana, que é os processos que estão aqui. Eu gostaria de consultar a comissão como se dará o dinamismo desse trabalho. Quando eu falo de dinamismo, o que seria no caso? Nós apontamos não fazer assim aleatoriamente, eu quero que convocar isso, convocar aquilo, mas que tenha uma sequência histórica do processo, para que tenha facilitação para a gente entender. Como, por exemplo, gostaria de convocar alguém que foi fazer, como se surgiu, primeiro, quem deu a entrada, quem foi o primeiro processo, para nós tentarmos elencar historicamente a oitiva para facilitar, para fazer o cronograma e para facilitar o andamento da comissão. Há algum consenso em relação a isso? Podemos debruçar nessa questão? Alguém gostaria de falar? Bom dia, presidente. Eu acho importante nós fazermos essa análise cronológica, mas como todos os documentos ainda não chegaram, eu acho que é importante deixar aberto que, durante o decorrer das nossas reuniões, a gente pode ir inserindo outras pessoas a serem convocadas para que nós possamos ouvi-las. Excelente. Nós podemos, então, iniciar, já iniciando os nossos trabalhos. Vamos pautar, portanto, aquilo que cada um já debruçou em cima deste processo, das oitivas e quais serão os primeiros procedimentos ou diligências que se façam necessárias. Então, estou aberto à comissão para que a gente possa fazer um planejamento da atuação da primeira oitiva da próxima semana. Presidente, eu acho que nós poderíamos dividir o processo em 2006, 2008, 2013 e 2019. Somente em 2006. 2006, que foi quando teve a negativa. Correto. Né? Em 2008, porque aí nós tivemos a questão da área sendo colocada no plano diretor. Correto. Em 2013, né, quando nós tivemos aí a ação sendo dada a entrada, e agora, em 2019, no desfecho final do precatório. Pelo que eu fiz as leituras, eu acho que é correto nós seguimos essa sequência. Tem algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Vereador Marcos? Presidente, eu concordo. A única coisa é que os personagens, eles participam em todos esses anos. Então, gostaria de entender qual que é, por exemplo, o proprietário da área, ele figura desde 2006, né? Sim. Então, como que seria, se nós formos chamar, por exemplo, o proprietário da área para falar somente de 2006? Não, temos que falar do processo. Não, acho que depois que a vereadora colocar, acho que vai ficar um pouco mais claro. Por exemplo, prefeitos e secretários municipais, em 2006... não eram os mesmos de 2013, certo? Mudou a gestão em 2009, começou outra gestão. Então, muda-se as pessoas que estão dentro das secretarias e respondendo por chefias e departamentos, né, além dos secretários e prefeitos. As pessoas que são proprietárias também teve alteração. Então, é importante nós entendermos que a área toda lá, que nós ainda temos as matrículas a serem encaminhadas aqui para a nossa comissão, para nós termos certeza de que os proprietários são os mesmos, nós teremos que olhar essas matrículas, porque nós tivemos alteração de matrícula agora em 2019, né? Então, é importante que nós tenhamos esses documentos, inclusive os proprietários. Conselhos municipais de habitação e meio ambiente
também teve alteração em presidência e membros, né? Então, há pareceres que nós precisamos estar apreciando, né? De negativa e de autorização, né? Nós tivemos um desmatamento que aconteceu na área, em uma área onde foi, inclusive, autorizado a construção de um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, que, no meu ponto de vista, os coordenadores do programa Minha Casa Minha Vida precisam também prestar alguns esclarecimentos à comissão, para que nós possamos entender o porquê de uma área ter tido pareceres diferentes, né? Então, acho importante... Sendo que é a mesma área. É a mesma área, né? Então, Bom, eu acho que isso é importante a gente... Então, vamos traçar, então, portanto, o mapa dessa atuação. Então, vamos elencar em 2006, portanto, inicialmente. Acho que o primeiro procedimento é convidar os proprietários ou representante, ou os advogados do pretendente. Pode ser assim? Pode ser assim? Presidente, só que nós não temos as matrículas aqui. Correto. Então, eu não sei se a gente já consegue fazer essa convocação sem as matrículas. Porque quando eu penso em 2006, eu penso em todos os proprietários da área, não só da gleba que virou precatório. Correto. O que Vossa Excelência propõe? Nós já solicitamos as matrículas. Correto. Então, eu não sei qual é a previsão dessas matrículas chegarem, se foi solicitado ao cartório, se foi solicitado à prefeitura. Eu não sei qual foi o encaminhamento dado. Mas eu acho que seria importante nós termos as matrículas para que a gente pudesse, então, começar a convocar os proprietários das áreas. Sem essas matrículas, fica difícil nós sabermos quem chamar. Legislativo para mim. Eu só vou cuidar da diretoria positiva para mim, para ver o direcionamento. O que nós podemos fazer também, nós vamos fazer o contato agora com o executivo. Se caso tiver alguma dificuldade, nós podemos propor uma diligência e ir até lá o local, ver se esses documentos estão na secretaria, já solicitar esses documentos através de uma diligência, ou aguardar que passe de forma imediata para a gente essa documentação, ou se existe alguma burocracia. Mas eu acho que isso não impede também da gente não partir por segundo passo. Eu acho que no cartório seria mais rápido, viu, presidente? Cartório? Eu acredito que sim. Eu acho que acredito que o caminhamento foi para o executivo solicitar as matrículas. Desculpa, Gobi, fala. As matrículas, não. As matrículas que estão no processo são as matrículas do precatório. Não tem a matrícula da área completa. Da área completa, não. Foi solicitado ao gabinete. Ao gabinete não foi solicitado ao cartório. Então, se a comissão entender que tem que aguardar a solicitação do executivo, ou se não, nós formulamos também um ofício ao cartório municipal. Pode ser ao cartório municipal? A minha preocupação é a demora em relação à chegada desses documentos da primeira fase. Eu também, presidente, até gostaria de colocar assim, cartório, não há demora. O problema é a gente ficar esperando documentos virem da prefeitura e esses documentos demorarem a chegar. Mas acho que não impede de nós ouvirmos as pessoas que nós temos, né, já como responsáveis pelas pastas nesses momentos, né, diferentes. Por exemplo, os secretários municipais de negócios jurídicos, meio ambiente, planejamento, os diretores da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, procurador responsável pela área, procurador-geral, né? No Departamento de Planejamento Urbano, por exemplo, nós temos uma pessoa que foi a que deu parecer técnico sobre o valor da área, né? O diretor do Departamento de Planejamento Urbano, o arquiteto Vladimir Fernando Ried, que tem os dois pareceres, né? Que divergem, né? Então, acho que essas pessoas são importantes de serem ouvidas, e acho que não
teria problema nós já começarmos a chamá-lo. Eu vou deliberar, então, e vamos colocar em votação na comissão para a gente deliberar todos aqueles que serão aqui para as oitivas, dentro do procedimento. Nós vamos encaminhar, portanto, um ofício solicitando para que a Prefeitura encaminhe e para o cartório também, para que faça de forma rápida, tendo em vista que não está prejudicado os demais caminhamentos até que cheguem esses documentos que são de suma importância também. Eu gostaria, nesse momento, portanto, que a gente faça um cronograma para facilitar os horários das oitivas na próxima terça-feira, tendo em vista as sequências. Primeiro nome, portanto, primeira pessoa, primeiro agente, para que a gente convide ou convoque para estar aqui. Então, está aberto aos membros da comissão para que a gente faça de forma organizada o processo. Correto? Presidente, bom dia. Quero cumprimentar todos que nos acompanham aqui nesta reunião, se tratando sobre essa CEI do precatório. Eu colaboro com a fala da vereadora Chiara, quando ela disse da importância realmente de termos nessas reuniões aqui essas matrículas, né, mesmo porque realmente isso vai nos dando veracidade, da fundamentação realmente para a gente tomando, no decorrer da existência das reuniões, aquilo que realmente compete, né, a nós, né. Outra coisa, eu vejo que para ficar uma reunião até uma coisa produtiva, é a relação de ouvir essas pessoas, eu acho de uma suma importância. Eu colocaria, presidente, para a comissão, mesmo porque nós temos um plano diretor participativo, né, que foi realizado na cidade e a população participou realmente desse plano, que nós temos aí uma pessoa praticamente que conhece bem essas áreas, realmente da forma que realmente foi discutida com a população do modo geral, o nome do professor Charles aí, para que realmente a comissão possa estar ouvindo aí a explanação, o que ele tem para nos dizer em relação a essas áreas, principalmente do qual nós estamos discutindo aqui. Essa região, por exemplo, a vereadora Chiara colocou aí em sua fala, principalmente, nós precisamos saber, foi construído um conjunto dentro dessa área, né, e de que forma que foi construído? Queremos saber. Sim, correto. Foi realizado audiência pública, né? Foi realizado os critérios estabelecidos dentro do plano realmente que o município realmente consiste. Para isso, eu acho que é importante a gente ouvir realmente alguns baluartes realmente que nos ajudam muito, realmente, principalmente nessa questão realmente de ações públicas aqui na cidade. O que é importante, senhores vereadores, qual é a minha preocupação que eu tenho como presidente dessa comissão? Nós temos que ter um cronograma de trabalho, porque nós temos 60 dias. Nós temos que ter um cronograma de trabalho. Se a gente não tiver um cronograma de trabalho organizado, a preocupação que eu tenho é que nós não podemos perder o direcionamento da ação que foi proposta por esta comissão. Então, agora nós vamos precisar fazer esse cronograma de trabalho. Eu gostaria de falar para os senhores, a gente discutir, portanto, qual o primeiro agente, ou qual a primeira pessoa que deve ser convocada ou convidada para esclarecer os fatos dentro do cronograma de trabalho. Primeiro nome, por favor. Presidente, eu acho que nós podemos começar com os secretários municipais em 2008, secretário municipal de Negócios Jurídicos, Meio Ambiente e Planejamento. De 2008? 2008. Porque 2006 nós temos que aguardar... Desculpa, 2006. 2006. 2006 e 2008 também, eu acho que são os mesmos, na verdade, 2006 e 2008. A senhora pode falar o nome, por gentileza? Secretários de Negócios Jurídicos, Meio Ambiente e Planejamento. A 2006 e 2008. Negócios Jurídicos. Meio Ambiente e Planejamento. Meio Ambiente, Planejamento. Posso fazer uma parte para contribuir com a vereadora Chiara ou não, presidente? Pois não. É o seguinte, em 2006, eu entendo conveniente também acrescentar
o então presidente do DAI, o José Clemente Rezende, porque ele deu um parecer técnico favorável ao empreendimento, está acostado aos autos aqui do processo 40.528. Também ouvir o diretor de divisão de diretrizes e normas, na época, que trabalhava subordinado à CEPLAN, o Paulo Roberto Gabelotti. Ouvir também o engenheiro Leandro Dias Joaquim, que era o secretário do Planejamento. Ouvir também a coordenadora da Comissão do Plano Diretor 2008, a Maria Helena Carvalho Regitano. Eu estou falando o nome dessas pessoas porque constam despachos dessas pessoas no processo. Correto. E são despachos, assim, imprescindíveis. E também o secretário do Meio Ambiente à época, o Rodrigo Agostinho, o deputado Rodrigo Agostinho. Correto. Além disso, eu julgo conveniente ouvir os proprietários das áreas, porque eles participaram das audiências públicas realizadas pelo CONDEMA, que é o proprietário João Luiz Quemin Bussato, que é o autor da ação, o Ricardo Magri, que é advogado e também tem área na região, o Ricardo Robini, que é também um dos proprietários de áreas daquela região, e também o Rogério Medina, que também era proprietário à época. Então, eu entendo que essas pessoas são de fundamental importância. Além do presidente do CONDEMA, que era o Miguel Cáceres Filho. E junto com essas pessoas, junto com os documentos apresentados à época pelo proprietário, tem um laudo técnico de caracterização de cobertura vegetal da área do loteamento, feito pela senhora Daniela Pinheiro Bonachella. Eu não sei quem é, mas ela que assina esse laudo, junto com o pedido de parcelamento feito pelo proprietário à época. E no laudo dela, diz o seguinte na conclusão: diante do exposto, conclui-se que se trata de vegetação cerrado, sem impedimentos legais, porque em 2006, a lei do cerrado ainda não estava vigente, que ela só foi entrar em vigência em 2009. Sem impedimentos legais para a realização do empreendimento objeto do presente pedido de diretrizes municipais. Então, eu elenquei essas pessoas como imprescindíveis para ser ouvidas. Sim. Por quê? Porque o que se vê nesse processo é que o senhor Rodrigo Agostinho, na condição de secretário do Meio Ambiente, ele fez de tudo para que o empreendimento não fosse viabilizado. Tanto é que existe aqui nos autos que o processo ficou parado por praticamente 6 meses na mão dele, na Secretaria do Meio Ambiente, sem que ele tomasse qualquer tipo de providência. Ou seja, procrastinando ainda mais o tempo e o pedido das pessoas. Até que em 2008 foi aprovado o plano diretor e aí houve a restrição legal. Nós vamos, não, correto. Nós vamos a conclusão então nós vamos aguardar a documentação relativa a 2006, ou nós já podemos convidar para estar presente aqui os proprietários à época que foram elencados pelo vereador. Presidente, eu acho que esses nomes que foram apresentados aqui, eu acho que não tem problema nenhum nós acrescentarmos aí no que nós já solicitamos também do secretário de Negócios Jurídicos, de Planejamento. Meira, você falou 2006 ou 2008? 2006. 2006. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão. Pois não. Nós poderíamos fazer um cronograma de estarmos aqui reunidos para ouvir, primeiro, essas pessoas que elencamos de 2006. Correto. E, a partir daí, nós fecharmos um outro calendário para 2008, 2013, 2019. Não sei o que os... os dois assuntos. Não. Primeiro, só floresta. Eu vou solicitar à comissão, portanto, no meu entendimento, que siga o que a nova vereadora está colocando neste momento aqui agora, para que nós possamos perder. E acredito e vou mais além, de que a próxima terça-feira, essa comissão só pare no horário de almoço e retorne logo em seguida, para que a gente dê continuidade em função de números de depoentes que vão estar presentes aqui,
para que nós possamos se adequar. Então, a oitiva da próxima terça-feira, vou solicitar a diretoria da legislativa para ver se tem alguma audiência pública, alguma questão na terça-feira, na parte da tarde, o secretário, para a gente ver, para que nós possamos fazer a adequação. Eu vou solicitar à comissão, portanto, agora, a primeira oitiva, que será dado às 10 horas da manhã, a primeira que será sido convidado ou convocado. Precisa saber o nome para saber se o secretário vai convocar ou se essa presidência vai convocar ou vai convidar. Às 10 horas da manhã para estar presente aqui. Primeiro nome, João Luiz, correto? João Luiz, Ricardo Magri, Ricardo Rubini, Rogério Medina, são esses nomes. Serão, por não se tratar de servidores, nós vamos convidar, portanto, esses munícipes para se fazer presente aqui nessa casa. A referida oitiva dessa primeira fase aqui está em discussão. Senhor presidente, quantas pessoas nós estamos falando aí? Nós estamos falando do primeiro horário, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Não vejo necessidade de, com 5 pessoas, a gente não vai ter não depois do almoço. Não, essa tem é a parte mais. da manhã nós estamos falando. Não, nós estamos falando de um horário aqui, e eu estou dando uma sequência de mais ou menos de 20 a 30 minutos. Nós vamos colocar em votação daqui a pouco a segunda fase da mesma terça-feira, que é negócio jurídico, meio ambiente, planejamento, ex-presidente do DAI, uma série de outras questões. Pode dividir na parte da manhã, esse pessoal, e na parte da tarde. Isso. Ok. Está em votação. Há concordância, então, portanto, desses nomes a serem convocados? Então, está aprovado, então. Então, portanto, convidar para estar presente o senhor João Luiz, Ricardo Magri, Ricardo Rubini e Rogério Medina. São 4. Num período de 30 minutos, quanto que dá isso aí? 1, 2, 3, 4, 5, 2 horas. Então, a parte da manhã fica, portanto, então, convidado. Lembrando que esses serão convidados. Às 14 horas, eu gostaria só de depois legislativo saber se tem alguma audiência pública na parte da tarde. Está disponível, portanto. Às 14 horas, estou abrindo, portanto, para a comissão, para que nós possamos fazer, então, o debate de quem vem às 14 horas em diante. Sexta-feira ele pode. Entendeu? Isso é um problema com o Rodrigo. Terça-feira ele está em Brasília. Em 2006, senhores, quem era o secretário de Negócio Jurídico? Por favor, para a gente saber se é servidor ou se é... O presidente, eu acredito que seja o... Eu não sei o nome dele, sei que o sobrenome é Ribeiro. É o... Quer ver? É Everton Ribeiro? Não, não é. Vamos ver no processo. Nós temos... Eu quero... Os negócios jurídicos. É isso mesmo? Emerson Ribeiro, mas deixa eu ver aqui. Solicito ao consultor jurídico dessa casa para que faça para a gente aqui uma... Emerson Ribeiro. Emerson Silva Ribeiro. É isso mesmo. Ele não é servidor, então ele será convidado às 2h15, portanto, será convidado para estar presente aqui. Do Meio Ambiente 2006. Isso, será convidado, portanto, o secretário de Meio Ambiente da época também. Senhores, nós vamos manter uma comunicação, tendo em vista
que aqueles que são convidados poderão dizer, olha, nesse dia eu não posso, mas tal outra data nós vamos se ajustar, vamos comunicar, dar ciência a todos os membros. Pode ocorrer que outras reuniões venham acontecer, não somente na terça-feira, mas outro horário que seja, o que nós temos é aqui esclarecer e ouvir, correto? Então, secretário de Meio Ambiente à época, secretário de Planejamento em 2006. Maria Regitana não é... Estamos em 2006. Isso. Qual é o servidor? Não é servidor. Então é convite também. E normas que participou, que é o Paulo Roberto Gabelotti, que é servidor. Há um deferimento de todos esses nomes da comissão? Então, portanto, aprovado. Então, o senhor Ricardo Gabelotti também será convocado, por se tratar de servidor. Diretor. Paulo Gabelotti, né? É Paulo Gabelotti. Isso. Vereador Meira, Paulo Gabelotti, na época, o que ele era aí no processo, foi apontado Vossa Excelência? O Paulo Gabelotti? É. Ele era o diretor de divisão Diretrizes e Normas, subordinado à CEPLAN. Correto. Mais alguma oitiva a ser realizada? No DAI? Do DAI era o José Clemente Rezende. Convidar também, portanto, o ex-vereador José Clemente Rezende. E uma outra pessoa que eu sugeri é o engenheiro florestal Miguel Cáceres Filho. Ele era o presidente do CONDEMA à época, porque o CONDEMA teve uma participação bastante decisiva nesse processo. Há entendimento da comissão para que seja convidado? Correto. Senhores, quem era o procurador da época desse processo em 2006? Procurador-geral. Aí eu não sei. Tem manifestação do Procurador-Geral em 2006? Na verdade, a linha de raciocínio que eu quero tomar é de todos esses anos, convidar para estar presente ou convocar o procurador da época, porque nós precisamos saber, agradecer a presença do presidente dessa casa que está aqui, Dr. Segala, para nós entendermos como que se dá a distribuição desses processos dentro da Procuradoria. Nós sabemos que no fórum há um procedimento eletrônico que há distribuição. Então, essa presidência gostaria de saber como que se dá também essa distribuição por parte dos procuradores gerais responsáveis. Então, é importante que nós, de todos esses anos, sejam convidados ou convocados para estar presente, porque é importante que a CEI tenha conhecimento de como se dá. É através do volume, através da cor do processo, através de um procedimento, nós temos que saber como que se dá também essa distribuição de processos. Senhor presidente, posso fazer uma outra apontamento? Correto. É o seguinte, nos 3 volumes que eu tenho aqui, nos 5 volumes que eu tenho aqui, um dos processos que diz respeito ao caso especificamente, eu acredito que seria interessante ouvir a doutora Marina Lopes Miranda, que é procuradora do município,
porque ela fez uma manifestação nos autos a respeito das áreas, sabe? Em que ano? Isso foi em 2008. Mas eu vejo que foi o único momento, pelo menos os processos que eu tenho aqui, foi o único momento em que há uma manifestação jurídica, sob o ponto de vista jurídico, sobre o caso. Somente em 2008. Não, nós vamos deferir, que eu quero propor? Eu quero esgotar 2006 logo. Não, mas 2006 ninguém se manifestou juridicamente. Na verdade, em 2006 a tramitação ficou entre CEPLAN e SEMA. Sim. CEPLAN, SEMA, Condema. Condema, SEMA e CEPLAN. Ficou ali enrolando. Enrolação total. O que eu quero, até ser aprovado o plano diretor. O que nós vamos definir? Existe mais alguém no período de 2006 a ser convidado ou convocado? Mas não adianta, já tem que ir lá reportar. Para a gente seguir o cronograma do processo. Presidente. Tá bom. Como nós não recebemos o processo da SEMA, correto, talvez haja algum técnico que a gente deva chamar, eu não sei, se em 2006, por exemplo, houve alguma participação, por exemplo, da Marcela Bessa, que acompanhou tecnicamente a avaliação da área, mas foi a partir da ação, né? A partir de 2013. Então, eu não sei se, de repente, há algum técnico que a gente poderia, por exemplo, em 2006, estar solicitando. Mas a gente precisaria receber ainda esse processo da Secretaria do Meio Ambiente. Eles não deram nenhuma notícia sobre a dificuldade de encaminhar esse processo, ou se não encontraram o processo, ou se não tem o processo, porque a SEI, nós precisaríamos ter esses documentos que foram solicitados a semana passada. Tudo bem que a gente sabe que a prefeitura não funcionou muitos dias da semana passada, né? Nossa reunião foi na terça, então só tiveram terça e quarta-feira para estar providenciando os documentos, e ontem nos encaminhando, mas seria importante que a prefeitura colaborasse com essa comissão. Procurador-geral do município 2006, Maurício Porto. Maurício Porto, em 2006. Portanto, há concordância também de nós nos convocarmos para estar aqui presente, para esclarecer a questão de distribuição do processo. Presidente, permite uma pequena intervenção? É só uma sugestão de quem trabalhou com processos há muito tempo. Sim. É possível que na oitiva de alguma dessas pessoas, a pessoa, por exemplo, responda assim: justamente nesse mês em que isso tramitou, eu estava de férias. Então, eu sugiro que deixem aberto a possibilidade de convocar também pessoas que venham a ser referidas, porque de repente ele fala, quem estava no meu lugar é Beltrano de tal. Então aí convoque-se também essa pessoa, porque então sugiro que deixem aberta a possibilidade, isso chama-se testemunha de referência. Excelente. Com relação ao Dr. Maurício Porto, na verdade a participação dele no processo, houve uma manifestação dele, né, favorável à área, né, diga-se de passagem. Ele fez um parecer em relação àquilo que foi emitido pela doutora Marina. Por isso que a doutora Marina, embora ela tenha se manifestado em 16 de setembro de 2008, o parecer dela foi nessa... E ela está atendendo, na verdade, um pedido do Condema, porque o Condema perguntou para ela o seguinte: se aquelas áreas está previsto em lei, se está previsto no EV2, se o proprietário, como ele entrou com o pedido de parcelamento antes do plano diretor, se ele tinha direito adquirido sobre o parcelamento. Então, ela fez uma manifestação nesse sentido, e é interessante ouvi-la, porque o parecer dela realmente é muito bom. E ela diz uma coisa interessante também, que quando o plano diretor veio para a Câmara Municipal, o artigo 66, que trata da definição do que é área, ele copia literalmente o artigo 16 da lei do SNUC, que é uma lei federal. E lá não se prevê desmatamento. E aqui, coincidentemente, no plano diretor, foi inserido no nosso artigo 66 a proibição de desmatamento, ou seja,
acrescentando ainda algo mais restritivo ainda e proibindo o que eu entendo que é de fundamental importância, porque é isso que a prefeitura fundamentou o tempo todo para impedir que o proprietário pudesse desenvolver seu empreendimento. Aí o Maurício Porto, ele vem e dá um parecer ratificando aquilo que a doutora Marina fez e ainda por cima acrescentando ainda mais, dizendo o seguinte, que de fato é relevante para o município a preservação da floresta urbana. Por isso que eu entendo que o depoimento dele também é importante, porque... Correto. É por isso que não foi solicitado quem era o procurador da época, justamente para a gente ter essa certeza. Então, portanto, há entendimento da convocação dos 2 procuradores aqui, nesse processo. Então, portanto, na parte da tarde também, a convocação dos 2 procuradores aqui. Eu acredito que é um número suficiente para a gente fazer um trabalho na terça-feira. Eu gostaria de dizer aos senhores... Só uma questão de ordem. Eu não sei se o nome da pessoa com qual eu indiquei foi incluído aí, mas eu entendo que ela tem que acompanhar os autores da ação, que são os proprietários, que são o João Bussato, o Ricardo Robini, o Ricardo Magri. Essa moça aqui, que eu não sei quem é, porque eu só tenho o nome dela aqui num laudo técnico, que ela que subscreveu esse laudo, dando total condições para o parcelamento de solo naquele local, porque na época não havia nenhuma restrição, nem mesmo a lei do Cerrado ela ainda estava vigente, que é a Daniela Pinheiro Bonachella. Eu entendo que nós temos que buscar evitar esforços, até mesmo de entrar em contato com o proprietário da área, o autor da ação, o João Bussato, para saber quem é essa mulher, porque ela é de fundamental importância, porque ela é uma técnica, ela apresentou um laudo de caracterização e falando, olha, não há impedimento para o parcelamento de solo nessa região. Isso ela fez em 5 de outubro de 2006. Só para esclarecimento, esse João que o senhor acabou de citar, ele vai ser convidado também para estar aqui. É o João Bussato. Ele vai... Está aqui, ó. Deixa eu pegar para o senhor completo. Certo. Isso, então e nós vamos perguntar para ele, portanto, do conhecimento, essa é uma servidora ou essa é uma pessoa que foi contratada pelo... Eu acredito que ela tenha sido contratada pelo proprietário para a elaboração do laudo, para ele juntar no pedido de parcelamento. A partir disso, nós podemos convidá-la também para se fazer presente aqui na comissão. Eu gostaria de solicitar esta comissão para que nós possamos fazer uma reunião na próxima quinta-feira, ou um grupo que dá essa comissão que possa ir comigo, uma reunião com o secretário de Negócios Jurídicos atuais, mais a procuradora do município, para entender da importância da agilização dos processos ser encaminhado para essa casa. Deferido, portanto, nós vamos só agendar o horário para que nós possamos fazer uma reunião com o Executivo Municipal para acelerar esses processos. Presidente, tem uma família morando lá na área, que seria importante nós ouvi-los também. Já que estamos chamando todos os proprietários, eu não conheço. Meira, você conhece? Como que chama a família que está morando lá na área? É a família do seu Amâncio Pinheiro. O Amâncio Pinheiro foi o autor da ação de uso capião, em que ele foi vencedor dessa ação, porque essa área toda que hoje chamamos de floresta urbana é dele, da família dele. Aí ele não estava vivo quando a ação foi julgada procedente. Aí a família, seus filhos, sua esposa, assim que a ação foi procedente, eles começaram a fazer o desdobro dessa área e a comercialização. Aí que entrou a figura do seu João Bussato, do Ricardo Robini, Ricardo Magri. Então é interessante também conhecer um pouco dessa história. E, aliás, eles têm vídeos interessantíssimos aí de uma determinada figura pública que fez uma declaração à época. É muito importante que eles tragam isso aqui a público. É por isso que a importância que a gente tenha que foi solicitado pela vereadora Chiara Ranieri, para a gente saber realmente se as pessoas estão lá ou não, ou se, para que nós possamos ter credibilidade e critério nas convocações. Então, portanto, que esses documentos cheguem e que a gente faça o convite. Se há o nome completo da pessoa, logicamente, nós vamos caminhar e já fazer o encaminhamento. O advogado da família, para que todos saibam, então eu tenho o telefone dele, tenho o contato dele, é o Dr. Milton Pontes.
é um agente da Polícia Federal aposentado que hoje advoga. Portanto, Hoje é o advogado da família. Portanto, solicitar o advogado da família, Dr. Milton Pontes, para que venha na terça, na parte da manhã. E não à tarde, correto? Presidente, quantas pessoas está previsto para a gente ouvir na parte da tarde, por favor? Na parte da tarde. Vamos lá, então, portanto. Negócios jurídicos, meio ambiente, planejamento e 2 procuradores. 5. 5 na parte da tarde e 7 na parte da manhã. Senhores, então, portanto, já está estabelecido a oitiva da próxima terça-feira. Portanto, bem colocado pelo presidente dessa casa, qualquer outro desmembramento, nós vamos solicitar, portanto, para que seja alguma sugestão, a gente, que ao parecer, nós vamos fazer mais convocações. Senhor presidente, se permite mais uma modestíssima intervenção? Sim, claro. Mais uma vez na linha de quem já trabalhou muito tempo com o processo, como essas pessoas estão sendo convocadas em uma certa quantidade e elas necessariamente precisam estar isoladas, sim, uma não pode ouvir o depoimento da outra, seria interessante, se aceitar uma sugestão, fazer um certo escalonamento de horário de convocação para que alguém não fique fechado aí numa sala por 2 horas e meia aguardando a vez de ser ouvido. Correto. Uma sugestão só para escalonar os horários. Nós vamos deliberar via... a pessoa ficar muito tempo. Nós vamos definir já os horários agora, de forma imediata já, os horários. Lembrando, senhores, que os ofícios de convite e convocação já vão sair com os devidos horários das referidas pessoas que serão convidadas e convocadas. Vereadora Thelma Gomes. Não sei se seria possível, no ato da entrega, ou posteriormente ligar, confirmando ou não a possibilidade da presença, porque senão vão ficar lacunas. Tá? Só também uma sugestão. Acho que seria importante também, na verdade, que a partir do momento os ofícios já seja encaminhado do que se trata o assunto, para que a pessoa já tenha conhecimento de qual é o papel da oitiva e da presença dele aqui também na próxima terça-feira. Mais algum? Pois não? O senhor me desculpe. Eu acabei de dar uma sugestão e estou arrependido dela. É porque eu esqueci, essas audiências estão sendo gravadas. Correto. Então, de repente, poderemos ter um problema de alguém estar ouvindo e sim, daí vir depois. Então, é melhor chamar todo mundo para ficar no mesmo horário e separar. As oitivas não serão transmitidas ao vivo, serão gravadas, justamente para a gente não ter essa preocupação e depois disponibilizada assim que for feito todos. Mais alguma colocação? Presidente, como nós temos outros documentos ainda sobre o processo da floresta urbana a analisar, que ainda não chegaram, acho que seria importante, a semana que vem, além das oitivas que nós teremos, nós já trazermos o encaminhamento de novas solicitações a respeito da floresta urbana, porque, conforme o nosso calendário, não vai haver tempo para que a gente possa fazer uma reunião como essa. Eu posso fazer uma proposta de encaminhamento na comissão, que a gente já delibere hoje os nomes da próxima oitiva e, assim, se surgir alguns nomes importantes nos primeiros depoimentos, a gente faça convocação, mas que a gente já delibere hoje, já, em função de que a gente possa dar encaminhamento. Lembrando que nós vamos ter dificuldade de fazer apenas uma reunião por semana. Então, nós vamos ter que estender essa oitiva da floresta urbana neste momento para que seja feita as oitivas 2 dias na semana, na próxima semana. Eu gostaria de que nós deliberássemos hoje a segunda fase de oitivas já,
a gente já delibera e já tira a data e horário. Pode ser assim? Portanto, nós vamos agora definir a segunda fase da oitiva da floresta urbana. Então, está aberto aos membros da comissão. A primeira fase já está definida, os horários também já estão definidos, e agora nós vamos tratar da segunda fase de oitivas, em seguida definir o dia e o horário. A segunda fase, portanto, vamos adentrar então na segunda fase das oitivas, segunda fase da oitiva da floresta urbana. Presidente, vamos registrar o que está na próxima semana, só para a gente lembrar o que quem nós não solicitamos ainda. Então vamos secretária, por gentileza, os nomes que nós tem como colocar o nome que serão convidados e convocados? Isso. No microfone, por favor, só para ficar registrado. Peço à comissão para que preste atenção, preste atenção nos primeiros nomes. Semana que vem, então, nós teremos o senhor João Luiz, Ricardo Magri, Ricardo Rubini, Rogério Medina, Milton Pontes, Miguel Filho, presidente do Condema, Paulo Roberto Gervásio Garbelotti, diretor de Visão, Diretrizes e Normas da CEPLAN. Na parte da manhã. Parte da tarde agora, por favor. Na parte da tarde. Emerson Silva Ribeiro, secretário de Negócios Jurídicos de 2006. Carlos Alexandre Menezes Barbieri, secretário do Meio Ambiente de 2006. Leandro Dias Joaquim, da CEPLAN. Maurício Porto, procurador-geral da Prefeitura. E Marina Lopes Miranda, procuradora do município. À tarde, esses últimos. À tarde. Faltou o nome da senhora Daniela Bonachella. Daniela Bonachella. Daniela Bonachella. Está? Ela é filha de um promotor de justiça. A Daniela, que o senhor coloca, que foi contratado pelos proprietários, correto? Sim, ela apresentou um laudo de caracterização, que permite o parcelamento. Ela, portanto, solicita que seja na parte da manhã. O empreendimento. Vamos, portanto, na segunda fase. Senhores, vamos, portanto. Quem que era em 2006? Falou Barbieri? Secretário do Meio Ambiente de 2006. Barbieri. 2006. Quem fez os despachos aqui no processo não tem nada de Barbieri. Quem fez o despacho aqui chama-se Rodrigo Agostinho. Ponto. Tudo bem, mas eu vou chamar uma pessoa que o nome sequer consta aqui, nem tem no despacho. Quem consta aqui como presidente, como secretário do Meio Ambiente é o Rodrigo Agostinho, tem que ser ele. Na verdade, nós estamos se baseando no diário oficial. Pode ser que houve alguma substituição ou temporário, nós vamos esclarecer. Mas isso depois nós sentamos com a secretária e com o departamento depois do legislativo, a gente acrescenta. Na correto? verdade, presidente, a data de protocolo feita pelo senhor João Luiz e o Ricardo Rubini é 3 de outubro de 2006. Isso aí, para variar na prefeitura, começou a tramitar. Então, a declaração de viabilidade técnica do DAI foi em 17 de novembro de 2006. Aí depois tem a CPFL. Então, na verdade, o processo mesmo engrossa aqui, que é no ano que é nas páginas 21 e 22 aqui, é em 2007. Então, 2007 é que aí estava o Rodrigo como secretário do Meio Ambiente, estava lá o Leandro Dias Joaquim como secretário do Planejamento, enfim, são essas pessoas. Então, nós não podemos se ater exclusivamente ao ano de 2006. Nós temos que ver que nós estamos pegando só uma... Excelência, nós estamos caminhando bem. É questão mesmo de atuação de cronograma de trabalho. Vamos, portanto, agora na segunda fase, para a gente definir. Vamos lá, portanto.
Sugestão de convocações e convite para a segunda fase. Senhores, não há convocação para a segunda fase? Olha, agora pode ser convocação 2008 a 2013 e a 2019. Segunda fase. Posso dar fica com esses por enquanto, por quê? Conforme foi estabelecido na reunião anterior, não, eu não vou falar isso. Conforme foi estabelecido na reunião anterior, uma semana seria para tratar da floresta urbana e a outra semana para tratar da outra. Então, por que é? Porque tem dois assuntos no mesmo ACEI. Por isso que não dá mesmo. Por isso que tinha que ter duas ACEI. Aí que está a razão do negócio. Vê como é que faz a cabeça. Não funciona. São dois assuntos distintos. Senhores, nós estamos conduzindo bem o trabalho. As outras ações nós vamos deixar para o debate no plenário dessa casa. Senhor presidente, posso deixar como sugestão? Acho que antes da gente tirar os nomes para a segunda oitiva, vamos aguardar essa primeira reunião, até porque pode ter alguns nomes que não consiga vir nessa reunião, que a gente possa acrescentar nessa segunda oitiva. Sim. E a partir dos nossos trabalhos desta primeira oitiva, provavelmente vai sair daí os nomes. Eu acho que aí, a partir daí, já saem os nomes para a segunda oitiva. Deixar como sugestão, porque a gente pode atropelar o processo, né? Vamos chamar vários nomes e, de repente, o serviço não fica bem feito. Há uma concordância com todos aqui presentes? Portanto, está... Pois não. Fazer uma revisão aqui. Uma confirmação. Então, todos os nomes que nós falamos até agora. Secretário de Negócios Jurídicos, Emerson Silva Ribeiro. Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho. Planejamento, Leandro Dias Joaquim. Presidente do DAI, Clemente Rezende. Diretor do Departamento de Visão e de Diretrizes e Normas, Paulo Roberto Gabelotti. Procurador-Geral, Maurício Porto. E a procuradora que tem parecer, a Marina. O presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Miguel Cárcere, os proprietários, João Bussato, Ricardo Rubini, Ricardo Magri, Rogério Medina, mais a Daniela Bonachella e mais a família do doutor, do seu Amâncio Pinheiro, né? Maria Helena Rigitano? Maria Helena Rigitano, na época... Ela era coordenadora da comissão... Do plano diretor. Microfone. Coordenadora da comissão do plano diretor. A doutora Maria Helena era coordenadora da comissão do plano diretor de 2008. Foi ela que fez um despacho dizendo que já havia um parecer, ou já havia uma deliberação em plenária do plano diretor participativo, incluindo aquela área pretendida pelos autores como uma área de relevante interesse ecológico. Então, o parecer dela, o depoimento dela é de fundamental importância. Então, portanto, vamos incluir também na parte da tarde a referida oitiva. Vamos, portanto, passar novamente, senhores membros da comissão, a oitiva, portanto, da próxima terça-feira. Solicito ao secretário novamente que faça a leitura dos nomes para que veja se tem algum que a gente faça para acrescentar ou não. Vamos lá. Então, na parte da manhã, João... Senhores.
Na parte da manhã é João Luiz Russato ou Bussato. Tá em dúvida. Bussato. Isso. Bussato. Ricardo Magri, Ricardo Rubini, Rogério Medina. E o advogado da família, Milton Pontes. Tenho também o Paulo Roberto Gervásio Garbelotti, diretor de Divisão, Diretrizes e Normas da CEPLAN, e Miguel Filho, presidente do CONDEMA. Essa é a parte da manhã? Então, mas mais um nome também que é a advogada que foi colocada, Daniela Pinheiro Bonachella. Daniela Pinheiro Bonachella na parte da manhã também. Na parte da manhã. Correto. Parte da tarde. Na parte da tarde, Emerson Silva Ribeiro, secretário de Negócios Jurídicos em 2006, Rodrigo Agostinho, que foi secretário de Meio Ambiente a partir de janeiro de 2007, o José Clemente Rezende, presidente do DAE, Leandro Dias Joaquim, da CEPLAN, Maurício Porto, procurador-geral do município, Marina Lopes Miranda, procuradora do município, e Maria Helena Regitano, coordenadora da comissão do plano diretor. Esses são no período da tarde. Negócios jurídicos, meio ambiente, planejamento, DAE, o diretor de divisão, procurador-geral e a Marina, né? Tá. À tarde. Os proprietários, o advogado, Daniela Bonachella, o Miguel Filho e o Garbelotti, à parte da manhã. Mais alguma colocação? Entrou, na parte da manhã. A partir das 10 horas mesmo, ou vocês querem antecipar? Às 10 ou vão antecipar? Não é melhor não. Senhores, nós podemos antecipar para as 9h30 a reunião da comissão na próxima terça-feira? Portanto, deferido a próxima reunião, portanto, às 9h30. Vamos iniciar às 9 horas, a gente faz a reunião da Comissão de Justiça às 8h30, para nós ganharmos mais tempo. Portanto, deferido a partir das 9 horas da manhã. 9 horas. Senhores, eu solicitei que fosse feito contato com o secretário de Negócios Jurídicos, e ele está aguardando a comissão neste momento, assim que terminar a reunião, para que nós possamos fazer um trabalho de cooperação de andamento de todos os processos. Vamos subir lá. Senhores vereadores, assim que terminar a reunião, nós vamos ter uma reunião já agendada com o secretário atual de Negócio Jurídico para uma cooperação de trabalho. Assim que terminar, nós vamos já subir na prefeitura para fazer essa reunião de cooperação de trabalho. Mais alguma colocação? Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece de todos, é para encerrada a referida comissão às 11h07.